Continuando nossas aulas de algoritmos aproximativos, vamos dar prosseguimento ao teorema PCP, Probabilistically Checkable Proofs, provas verificáveis probabilisticamente. Aqui uma definição importante da aula passada. Um problema de decisão L pertence à classe PCP, CS, RN, QN, de problemas de decisão, que 4 parâmetros, CS, RN, QN, se possui um verificador polinomial probabilístico, tal que para toda instância I do problema de decisão L, dado um certificado π, certificado ou prova. O verificador lê a instância I, recebe uma palavra aleatória R com RN bits. RN é o máximo recurso aleatório, também chamado Randomness Complexity, e de forma não adaptativa lê QN bits de π. QN é o máximo recurso de consulta, também chamado Query Complexity, e decide, baseado na instância I, na palavra aleatória R e nos bits lidos do certificado, decide se aceita ou se rejeita. De forma que, se a instância I é sim, no problema de decisão L, então, existe uma prova π, tal que a probabilidade do verificador aceitar a instância com essa prova é maior ou igual a C. É o completeness, esse parâmetro aqui. E se a instância I é não, no problema de decisão L, para todo o certificado π, a probabilidade do verificador aceitar a instância com esse certificado é menor ou igual a S. É o soundness, esse outro parâmetro aqui. Tá? O C é a probabilidade de aceitar uma prova correta e o S é a probabilidade de aceitar uma prova errada. Os valores padrão de C e S, se não forem indicados, 1 para o C, sempre que aceitar provas corretas, e S igual a 1 meio. Pode aceitar provas erradas, mas com baixa probabilidade não é igual a 1 meio. O Proof Complexity é o tamanho máximo que podemos assumir do certificado, que é n vezes 2 elevado a Rn, nós vimos isso na aula passada. Aqui alguns exemplos, a classe P, PCP 1000, é a própria definição, sem aleatoriedade, sem acesso a certificado, não há probabilidade. Aqui a definição da classe NP, não há probabilidade, mas agora tem acesso a um certificado de tamanho polinomial no tamanho da instância, não há probabilidade, 1 e 0. Vimos também que a classe NP pode ser definida como PCP log n poly n. Como log n é pequeno, podemos gerar todas as palavras aleatórias possíveis e simular o verificador, né? E com isso estaremos obtendo um verificador não probabilístico, um verificador determinístico, é a classe NP, ou seja, a classe NP contém PCP log n O de 1, né? Acesso apenas a uma quantidade constante de bits do certificado. Então, NP contém. O impressionante do teorema PCP é que diz que não só contém, como também está contido. PCP é igual, NP é igual a PCP log n O de 1. Perfeito. Vimos alguns outros exemplos de classes, de problemas de decisão. Vimos aqui uma hierarquia para problemas de decisão. E temos aquela nossa hierarquia já de problemas de otimização. A definição da classe PCP é para problemas de decisão e queremos obter resultados de inaproximabilidade para problemas de otimização. Como relacionar essas coisas? Usando redução gap entre problema de decisão e problema de otimização. Já vimos isso para provar alta inaproximabilidade do caixeiro viajante a partir de uma redução gap, ou gap introducing reduction, ou gap producing reduction, do problema do ciclo hamiltoniano de decisão para o caixeiro viajante de otimização. Então, o caixeiro viajante é altamente inaproximável em tempo polinomial, a menos que pegue o NP. Aqui vimos o exemplo do bin packing, a inaproximabilidade do bin packing 3 meios menos epsilon, inaproximável em tempo polinomial, a menos que pegue o NP. Com a redução gap do problema de decisão partição para o problema de otimização do bin packing. Vimos aqui um exemplo simples do SAT para o MaxSAT, problema de decisão SAT para uma otimização MaxSAT. E vimos aqui um exemplo construído de problema de decisão, de otimização, dada um problema de decisão NP completo, que também pertence à classe PCP log n O de 1. E vimos aqui que a classe NP contém. Se existir um problema NP completo, que pertence também a PCP log n O de 1, para um certo S, um certo C. Então, esse problema que nós vimos na aula passada, max PCP L, baseado nesse problema L de decisão, ele é S sobre C mais epsilon inaproximável em tempo polinomial, menos que P igual a NP. Aqui, como o problema é de maximização, e já sabemos que o S é menor do que C, S sobre C é um número menor do que 1,
não há problema, estamos usando a definição tradicional de algoritmo aproximativo. Problema de maximização tem fator de aproximação menor ou igual a 1. Tá? Então, vimos aqui que se existe um problema de decisão L, NP completo, que pertence àquela classe PCP log n O de 1, que está contida na classe NP, então esse problema criado, ele tem esse fator de inaproximabilidade, ok? Perfeito, terminamos a aula passada com o teorema PCP, com o enunciado dele. A classe NP, como eu já disse, é igual a PCP O log de n O de 1. Ok? Basta tomar uma quantidade constante de bits para ler do certificado. E precisamos ter acesso apenas a uma quantidade logarítmica de bits aleatórios. Perfeito. Com o tempo, ocorreram melhorias, né, no teorema PCP. O teorema PCP levou muitos anos para ser provado e com o tempo também foi bastante melhorado. Aqui conseguiram uma quantidade determinada de bits, 9 bits, depois melhoraram para 3 bits, né, e conseguiram ir melhorando aqui as probabilidades. E até onde eu sei, até onde tenho conhecimento, essa é a versão mais forte do teorema PCP, de 2001, tá? Diz que para todo epsilon maior do que zero, a classe NP é igual a PCP 1 menos epsilon, 1 meio mais epsilon, bem próximo aqui dos valores padrão de completeness, 1 e 1 meio, 1 menos epsilon, 1 mais epsilon, 1 meio mais epsilon. O log de n continua igual, e o mais impressionante, apenas 3 bits, tá? Precisam ser lidos apenas 3 bits do certificado. E, além disso, após ler 3 bits, e 1, e 2, e 3 da prova π, o verificador aceita se só se π1 ou exclusivo π2 ou exclusivo π3 é igual a BI, para um certo bit de teste BI, pertencente a 0,1, que depende apenas da instância e da palavra aleatória. Ou seja, resumindo, dada uma instância e uma palavra aleatória, o verificador seleciona um bit BI e seleciona 3 posições, I1, I2 e I3. Lê essas posições do certificado e se o exclusivo desses bits naquelas posições do certificado for igual ao bit de teste, ele aceita, caso contrário, ele rejeita. Tá? Então, é bem forte isso aqui. Tá? Basta essa verificação do verificador. Perfeito. O exclusivo pode ser visto como a soma módulo 2. Né? Por exemplo, A ou exclusivo B, se for A1, B1, verdadeiro, verdadeiro, né? 1 mais 1, 2, módulo 2 dá 0. E 1 ou exclusivo 1, né? Verdadeiro ou exclusivo verdadeiro é falso, né? Tá? Perfeito. E 1 mais 0, 0 mais 1 igual a 1. E, claro, 0 mais 0 igual a 0. Então, está valendo aqui o que eu falei sobre o ou exclusivo. É a soma módulo 2. Também podemos traduzir o ou exclusivo de 3 elementos aqui na forma normal conjuntiva, né? Com cláusulas de tamanho 3. Para C1, por exemplo, precisamos ou todos 1, 1, 1 e 1. Aqui está 1, 1 e 1, né? Ou então, um deles só é 1 e 2 zeros. 1, 0, 0. Aqui. 1 com 1, 1 com 1, 1 com 1. Ok. Vamos ver agora uma aplicação para um problema um pouco mais razoável. Um problema não inventado de otimização. Problema Max E3 Lean 2. Voltando aqui nesse problema, nós conseguimos ir na aproximabilidade desse problema, mas é um problema inventado, apesar de ser um problema razoável, né, que faz sentido, mas é um problema inventado. Esse problema aqui já é um problema mais conhecido. Com a instância desse problema, nós temos conjuntos de equações lineares módulo 2, tá? Com, no máximo, 3 variáveis. Max é 3 Lean 2. Aqui vamos assumir, na verdade, que é igual a 3 variáveis, por isso que tem esse E. É 3 lineares 2. Tá? Mas a inaproximabilidade que vamos obter vai servir também para a versão menor ou igual a 3, claro. Vamos fazer uma redução gap de um problema L qualquer NP completo, como foi feito aqui. Tá? Vamos fazer uma redução gap de um problema L qualquer NP completo. Como foi provado pelo teorema PCP que a classe NP é igual a PCP log de n O de 1, podemos usar aquela versão mais forte do teorema PCP
pegar um problema NP completo para conseguir provar que é inaproximabilidade, né? Tá? E usá-lo para fazer uma redução gap para o nosso problema que vamos tratar agora. Max é 3, Lean 2. Como será a construção? Dado um problema L qualquer, né? Dado uma instância I do problema de decisão L, né? Vamos fazer uma redução do L, redução gap para o problema Max é 3, Lean 2. Sejam I1, para cada palavra aleatória RI, perdão, sejam I1, I2 e I3 as posições dos bits a serem lidos do certificado. Tá? Então, dada uma instância I, como nós temos quantidade logarítmica de bits aleatórios, podemos gerar todas as palavras aleatórias, simular no verificador, já que a classe L, o problema L, está na classe PCP, né? 1 menos epsilon, 1 meio mais epsilon, log de N3, nós podemos simular e descobrir quais posições serão lidas para cada RI. Ok? E, além disso, descobrir quem é o bit de teste. Dados I1, I2, I3 e BI, para cada palavra RI aleatória, que vamos simular, nós vamos criar três variáveis, xi1, xi2 e xi3, e vamos criar a equação linear xi1 mais xi2 mais xi3 igual a BI. Ok? Cada prova π de I leva a uma valoração das variáveis x e vice-versa, certo? Aqui, a gente pode pensar que é exatamente o bit naquela posição I1 da prova π. Dada uma prova π, nós teremos esses valores x1, x2 e x3. E dado x1, x2 e x3, nós podemos colar lá, né, colocar naquelas posições da prova e obter, assim, uma prova do problema da instância I no problema de decisão L, tá? Perfeito. Então, essa daqui é uma redução bem direta mesmo. Então, para cada instância I em L, para cada palavra aleatória, podemos simular toda, já que é logarítmico aqui, né? 2 elevado a log de N, é polinomial. Vamos ter essas três posições que serão lidas, teremos o bit de teste, vamos criar essa equação no problema max é 3, Lean 2. Ok, ou seja, cada palavra aleatória gerará uma equação. Ok. Cada prova π da instância I leva uma valoração, já falamos isso. Se a instância I é sim, existe uma prova para o que pelo menos 1 menos epsilon dos RIs são aceitos, das palavras aleatórias são aceitas. Essa é a própria definição. Isso quer dizer o quê? Como cada RI representa uma equação no problema max é 3, Lean 2, se o RI é aceito no verificador, isso quer dizer, aqui pela definição, ele aceita ou rejeita se esse valor é igual, né? Se PI1 ou exclusivo PI2 ou exclusivo PI3 é igual a BI, como aqui é módulo 2, o problema max é 3, Lean 2, então cada RI aceito representará uma equação aceita no outro problema. Então, pelo menos 1 menos epsilon das equações são satisfeitas também. Se a instância I é não, para toda prova π, no máximo 1 meio mais epsilon, aqui 1 meio mais epsilon, né? Esse outro aqui, 1 menos epsilon, vendo aqui, 1 menos epsilon. No máximo 1 meio mais epsilon, uma fração dos RIs são aceitos, né? As palavras aleatórias são aceitas, se a instância for não. Como cada palavra aleatória representa uma equação, então no máximo 1 meio mais epsilon das equações são satisfeitas. Ok? Então, max é 3, Lean 2, nós chegamos a uma, aqui é redução gap, né? Aqui nós temos um parâmetro, né? E aqui temos outro parâmetro. O C aqui é 1 menos epsilon, e aqui 1 meio mais epsilon, né? Então, fazendo a divisão dos dois, 1 meio mais epsilon sobre 1 menos epsilon é praticamente 1 meio mais um epsilon linha. Então, podemos dizer, para todo epsilon, o problema max é 3, Lean 2, ele é 1 meio mais epsilon inaproximável em tempo polinomial, a menos que P igual a NP. O mais interessante é que esse resultado de inaproximabilidade, que veio do PCP, é um resultado fortíssimo, porque esse problema max é 3, Lean 2, possui um algoritmo fácil, com um fator de aproximação 1 meio em tempo polinomial. Simplesmente chuta valores para as variáveis, né? Se eu tenho aqui x e 1 mais x e 2 mais x e 3 igual a BI, independente do valor de BI, metade das configurações, né, das valorações de x e 1, x e 2 e x e 3
vão ser positivas, vão ser verdadeiro aqui, 1, e metade serão 0, tá? Então, basta fazer o teste, tabela verdade, e verificar isso, tá? Metade das equações serão satisfeitas chutando valores. É possível fazer com isso um algoritmo desaleatorizado, que daria fator de aproximação 1/2, para que metade das configurações aceitam, né, cada equação. Ok? Então, cada equação teria a probabilidade de 50% de ser aceita ao chutar valores. E o teorema PCP nos garante que esse problema é 1/2 mais epsilon inaproximável em tempo polinomial. Ou seja, 1/2 é o melhor que existe. Isso é um resultado bem forte. O próximo resultado é sobre o problema Max 3-SAT. Como é que é o problema Max 3-SAT? Vamos fazer, já sabemos, né, como é que é o problema Max 3-SAT, temos fórmulas, a forma normal conjuntiva, onde cada cláusula tem no máximo 3 literais. Aqui vamos obter um resultado para o Max E3-SAT, tá? O Max E3-SAT, em que cada cláusula tem exatamente 3 literais. E esse resultado, ele será aplicado também, será aproveitado para o Max 3-SAT. Perfeito. Vamos fazer de novo uma redução gap de um problema L qualquer, NP completo. Dada uma instância I do problema de decisão L, para cada palavra aleatória, nós podemos simular todas, já que aqui é log de N, dada a instância, dada a palavra aleatória, como é um problema NP completo, ele está em PCP, O log de N, 3, com esses parâmetros 1 menos epsilon e 1 mais epsilon, existe um verificador, nós podemos simulá-lo e identificar, dado I e dado RI, quais são as posições I1, I2 e I3 que serão lidas da prova, e além disso sabemos quem é o bit de teste, BI. Com isso, criamos 3 variáveis x1, x2 e x3 e 4 cláusulas. Essas 4 cláusulas aqui, exatamente, só que ao invés de π, colocamos x, x1 ou x2 ou x3 e x1 ou x2 barra, e assim por diante. Então, para cada palavra aleatória, nós vamos criar 4 cláusulas, né? Cada prova π de I leva a uma atribuição das variáveis, né? Porque cada prova determina o valor do bit, né? Certo? E cada valor do bit determina a prova, se eu tiver todos eles. Então, uma atribuição de todos os x me dá a prova, e a prova me dá a atribuição. 0 é falso, 1 é verdadeiro, ok? Dado uma prova π de I, se RI é aceito, né? Então, 4 cláusulas são satisfeitas, ok? Então, se nós temos a prova π, e nós temos a palavra I1, I2, I3 e o bit de teste BI, e o verificador aceitou o R, né? Aqui, o RI, então todas essas cláusulas serão satisfeitas, tá? Isso significa que para cada palavra aleatória nós temos 4 cláusulas satisfeitas. Perfeito? Por outro lado, para cada RI não aceito, nós temos uma cláusula não aceita, né? Perfeito. Então, se a instância I é sim, existe uma prova tal que, no máximo, não, pelo menos 1 menos epsilon das palavras aleatórias são aceitas. É esse parâmetro aqui, né? 1 menos epsilon. Isso significa que 1 menos epsilon das cláusulas são satisfeitas. Então, quantos RIs existem? Vamos supor que seja M. M palavras aleatórias, né? O 2 elevado a esse log, O log de N, seja M, né? Tá? Então, se nós temos M palavras aleatórias RI, nós vamos ter 4M, e para cada palavra nós temos 4 cláusulas, teremos 4M cláusulas, 1 menos epsilon M, RI são aceitos, se a instância I, existe uma prova para isso. Então, 1 menos epsilon vezes 4M cláusulas são satisfeitas, tá? Perfeito. Além disso, se a instância é não, para toda prova π, pelo menos 1/2 menos epsilon dos RIs não são aceitos. Aqui está 1/2 mais epsilon, no máximo essa quantidade é aceita, então, pelo menos 1/2 menos epsilon não é aceito. Isso quer dizer, para cada um que não é aceito, nós teremos, né, cada um RI que não é aceito, nós teremos uma cláusula lá que não é aceita. Então, se aqui tem 1/2 menos epsilon vezes M, nós teremos aqui 1/2 menos epsilon vezes M, que é 4M sobre 4, né? Então, por isso que tem esse 1/4 aqui,
que a quantidade das cláusulas é 4m. Tá? Perfeito. Isso significa que, se pelo menos essa quantidade não é aceita, então, no máximo, 1 menos isso, 1 menos 1 meio menos epsilon vezes 1 quarto de todas as cláusulas, né? Então, isso tudo vezes 4m das cláusulas serão satisfeitas, tá? Perfeito. Isso significa o quê? Que o problema max é 3sat, aqui nós chegamos a um parâmetro C e um parâmetro S, aqui, redução gap, de um problema L qualquer, NP completo, na classe PCP, para o problema aqui max 3sat, é isso que estamos fazendo aqui, né? Tá? Onde o C e o S são esses valores aqui. O S é, perdão, próximo slide, 7 mais 2 epsilon sobre 8, e o C é 1 menos epsilon. Fazendo essa divisão, nós teremos praticamente 7 oitavos. Isso quer dizer que o algoritmo, perdão, o problema max é 3sat, é 7 oitavos mais epsilon, inaproximável em tempo polinomial, a menos que P diferente de NP. Tá? O mais impressionante é que esse resultado é um resultado fortíssimo, né? Por quê? Porque o problema max é 3sat, onde cada cláusula tem exatamente 3 literais, ele tem um algoritmo 7 oitavos aproximativo. O próprio Max-Sat Johnson desaleatorizado. Para cada variável, nós chutamos um valor verdadeiro ou falso com 50% de chance. Tá? Como ele tem 3 literais em cada cláusula, a probabilidade de errar as 3 seria 1 oitavo, né? 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, 1 oitavo, 1 menos 1 oitavo, 7 oitavos de probabilidade. Então, o max é 3sat, ele é 7 oitavos mais epsilon inaproximável e tem um algoritmo 7 oitavos aproximativo. Tá? Então, como isso vale para o max é 3sat, é claro, vale também para o max 3sat, esse fator de inaproximabilidade. Então, toda essa prova que nós fizemos de inaproximabilidade do max 3sat, que fizemos diretamente do teorema PCP, né? Uma redução gap de um problema de decisão para um problema de otimização, nós poderíamos ter feito também do problema já max é 3lin 2, que tínhamos provado antes, fazendo também uma redução gap para um problema de otimização max é 3sat. Só que aqui é uma redução gap diferente. Essa aqui é a gap tradicional que eu falei, problema de decisão, gap introducing o gap in producing reduction. E a gente pode fazer aqui uma redução diferente chamada Gap Preserving Reduction, entre dois problemas de otimização, considerando que esse problema já possui um gap. Né? Com essa Gap Preserving, nós conseguimos fazer uma Gap Introducing direto daqui para cá. Fica mais fácil enxergar algumas possibilidades aqui. Tá? Como é que a gente faz isso? Nós já vimos que o problema max é 3lin 2 tem uma redução de um problema qualquer, NP completo, para ele, problema de decisão. E aqui o gap era C igual a 1 menos epsilon e S igual a 1 meio mais epsilon. Né? Agora podemos fazer uma redução direta desse problema para esse, assumindo que esse gap aqui no problema max é 3lin 2. Fazendo uma gap preserve. Eu não vou entrar em detalhes aqui da redução, mas ela é bem intuitiva. A ideia é o quê? Para cada equação, x1 ou exclusivo x2 ou exclusivo x3 igual a bi, ou se preferir, x1 mais x2 mais x3 igual a bi, módulo 2, tudo, né? Nós, para cada equação, nós criamos 4 cláusulas, né? Tá? 4 cláusulas de acordo com aquele elemento, com aquele exemplo que tínhamos visto. Para cada equação, criamos 4 cláusulas. Então, não precisamos aqui falar de palavra aleatória nem nada, né? Então, para quem preferir, pode fazer direto desse problema para esse. Perfeito. Para cada equação, uma equação implica 4 cláusulas. Então, se esse problema ele é 1 menos epsilon, para cada um desse, o C é 1 menos epsilon, para cada um desses serão aceitas todas as palavras, todas as cláusulas, né? Certo? Para cada equação satisfeita aqui, nós teremos 4 cláusulas aqui. Então, se temos 1 menos epsilon, aqui será 1 menos epsilon vezes 4m. Tá? Além do mais, para cada equação não satisfeita aqui, nós teremos uma equação não satisfeita aqui. Isso significa que
1 menos epsilon, perdão, 1 meio mais epsilon. Então, aqui teremos 1 meio mais epsilon, não aceitas, né? E aqui, seguindo a conta, 1 meio menos epsilon vezes m, fazendo 4m menos isso, teremos esse resultado aqui, tá? Ou seja, se preferir em fração, ficaria 1 meio menos epsilon vezes 1/4 de 4m, que é o total de Clausius. Perfeito. Então, fica mais fácil, eu acredito, visualizar desse modo, sem precisar falar de palavra aleatória, né? E tudo mais. Próxima aula, nós vamos ver uma redução também para o vertex cover, provar um bom fator de inaproximabilidade do vertex cover, a partir diretamente do Max E3 Lin 2, usando uma Gap Preserving Reduction. É isso.